Por que é tão difícil perdoar? Você já parou para pensar nisso? Este é o canal Biblisco. Aqui você lê e entende a Bíblia de maneira simplificada. Bora lá! Então vamos lá, galera. O texto de hoje está lá em Mateus 18, do 21 ao 35. E hoje a gente vai querer responder a seguinte pergunta. Por que é tão difícil perdoar? E o texto diz assim: Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Vamos parar por enquanto por aqui. Então aqui nós estamos falando que tem um rei, né? Ver se eu consigo desenhar uma coroa aqui. Então ele chamou o servo dele para prestar contas. E aí, ali fala que esse servo devia um valor bem grande. Ali fala que era 10.000 talentos. E aqui eu vou entrar em um pouco mais de detalhes para a gente poder entender um pouquinho o que era esses 10.000 talentos. Um talento era igual a 6.000 denários. E o que era o denário? Denário era assim, ó, um dia de trabalho era igual a um denário, tá ok? Um dia de trabalho é igual a um denário. Ou seja, 6.000 denários, 6.000 dias de trabalho. Mas esse cara devia 10.000 talentos. Então, 10.000 vezes 6.000, ele devia 60 milhões de dias de trabalho. Se você quiser transformar em anos, isso daqui ele devia mais ou menos 150 mil anos de trabalho. Eu quero que você entenda uma coisa aqui. Essa dívida desse cara aqui era uma dívida impagável. E aí, o texto fala que ele rogou, implorou para aquele rei, né? Provavelmente esse cara aqui, pela quantidade de valor que ele deveria ser um governante de uma província e ele estaria prestando contas dos impostos de toda uma província, né? Pelo que eu pude dar uma estudada aqui. Então, mas não importa muito o que ele era. A verdade é que ele devia um valor que era impagável, ok? E aí fala que depois que ele é perdoado pelo rei, esse cara aqui encontra um conservo dele, ou seja, um servo dele, né? Ele encontra um servo dele. E ali no texto, fala que, saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Opa, denários a gente já sabe o que é. Denário é um dia de trabalho, ou seja, ele devia 100 dias de trabalho. Dá uma comparada aqui, ó. Um devia 60 milhões de dias de trabalho e o outro 100 dias de trabalho. Ou seja, a dívida desse cara aqui era uma dívida pagável, né? Mas vamos ver o que ele faz ali. Ele encontra esse conservo, né? Ele encontra esse conservo, agarra, sufoca, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vou parar por aqui, depois você pode ler a parábola toda. Olha que interessante. Esse cara tinha uma dívida impagável para com o rei, e esse cara aqui tinha uma dívida pagável para com esse servo aqui. Esse cara conseguiu perdão junto ao rei, mas esse não conseguiu perdão. Mesmo depois desse cara ter recebido um perdão gigantesco da dívida dele, ele não é capaz de perdoar aquele carinha que devia para ele. E o grande segredo do porquê esse cara não perdoou tá aqui, ó. Olha só o que ele diz. Quando o rei pede para ele a prestação de contas, olha o que ele fala: Sê paciente comigo que tudo te pagarei. Ele ainda entendia que era possível pagar para o rei essa quantia. Ele implora para o rei: me perdoa, por favor, me dá mais tempo, sê paciente comigo porque eu vou te pagar tudo, né? Era impossível, ele não conseguiria viver 150 mil anos para pagar essa dívida. E sabe,
essa é uma verdade que para nós hoje é importante, porque nós não sabemos perdoar, não conseguimos perdoar, porque a gente não entende o tamanho da nossa dívida para com Deus. A Bíblia fala que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia fala que todos nós nascemos pecadores. A Bíblia fala que os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. Ou seja, a nossa dívida para com Deus, ela é impagável. A partir do momento que a gente entende que essa dívida que a gente tinha era impagável, que custou o preço do sangue do Filho de Deus, Jesus Cristo. A partir do momento que a gente entende que a nossa dívida era impagável, qualquer ato que alguma pessoa faça com a gente, qualquer situação que alguém faça contra a gente, ela se torna pequena, perto da dívida enorme que a gente tinha para com Deus. A verdade é, e eu quero que você me ajude aí, escreve nos comentários aqui embaixo para que a gente grave essa verdade aqui, ó. Perdoados, perdoam. Essa é a chave. Por que é tão difícil perdoar? Porque a gente não reconhece o tamanho da dívida que a gente tem para com Deus. É isso aí, galera. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender mais esse texto da Bíblia. Nós saímos dela, fomos pro Risque Rabisque, fizemos ali um esquema para tentar te ajudar a compreender mais esse texto. Se você gostou, curte aí, comenta aqui embaixo. Perdoados, perdoam. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Valeu?